Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão de mercado da Atar Gestão de Patrimônio. Hoje é segunda-feira, dia 15. Passamos aí a metade do mês. Importante. Vamos ver o que aconteceu aí na sexta-feira e como que a gente abre a semana. Boletim Focus que a gente acabou de receber pela sétima semana consecutiva há uma revisão do IPCA para baixo. Pela sétima semana consecutiva há uma revisão do PIB para cima. Isso é extremamente importante. Isso é, estamos já falando aqui que o mercado, a média ponderada do mercado aí, perdão, a mediana do mercado, né, trazendo aí um PIB de 2% no ano. É uma revisão muito positiva. O câmbio está estável 3 semanas consecutivas e a Selic está estável por 8 semanas consecutivas em 13,75. É uma informação muito boa para a gente, né? Eu entendo que a gente começa com os dados macros aqui relativamente bons. O IPCA para 2023, 19 semanas consecutivas para alta. Lembrando, né, que aqui é como se fosse uma passagem de bastão. Então eles têm que estar próximo, né, aqui está descendo, aqui está subindo. Eu acredito que se aqui descer um pouco mais rápido, aqui deve ficar estável logo menos. Então o PIB, olha só, uma revisão para cima, que aí provavelmente já é o efeito de crescimento, né? Já é uma memória do crescimento arrastando para 2023. O câmbio permanece estável e a Selic estável, mas em patamares menores para o semestre que vem. Nada mudou, notícia nova aqui, né? A gente só ficar de olho nisso aqui. Isso aqui já foi 70, uma diferença aqui, 70 positivo contra 30 negativos, os negativos mantêm. O que a gente vê aqui, perdão, 30, 30 positivo, negativo não, em torno de 20, né? Aumentou o fato aqui, a amostra das empresas, os resultados das empresas americanas negativas, né? E diminuiu aqui. Então, aqui, daquelas empresas que contêm uma análise, uma projeção de mercado, 40%, né? Isso aqui era em torno de 30 e pouco, 32, 36, foi subido, 40% veio pior do que o esperado e 59% veio melhor do que o esperado. Não é assim uma grande notícia, né? Assim que a gente iniciou esse processo, sim, era uma grande notícia, mas agora não me parece uma grande notícia, né? E no mais, manter estável, né? A gente segue conversando a respeito desses fatores aqui, né? Bom, boletim, né? Notícia de mercado, né? Que saíram na sexta-feira, né? Aqui, na, perdão, a de hoje, sexta-feira está aqui, a gente inverteu a ordem aqui hoje, mas vamos ficar atento. Então, a partir, comentando aqui o que saiu, né? A gente vê aqui preço de bens e exportações vieram pior do que o esperado, né? Preço de bens importados também vieram pior do que o esperado, ou seja, importamos mais baratos, comprando mais caros, né? Realmente não é muito bom. Confiança do consumidor veio positivo e acima de 50, muito bom. Olha o salto, né? Era 47, veio 54, uma coisa muito boa. Assim, em Michigan também, né? Aí estava em 50, acima de 50, mas veio bem melhor do que a projeção, né? E no dia de hoje, a gente comenta os dados na terça-feira, tá? Por hora, boletim Focus a gente já falou, saiu muito bem, balança comercial aqui, né? Turquia veio pior, que, né, acelerando a queda, pedalando na descida, feriado na Coreia, feriado no Irã. Eu coloco esses países como Irã e Turquia porque são tidos como desenvolvidos e a gente só balizar o Brasil nesses países desenvolvidos. E aqui, gente, olha só que a gente teve uma alta forte, né? É, superando esse topo aqui, né? Mostrando aí um apetite, mostrando que a dinâmica do mercado pode estar mudando sim, né? Que a gente vinha aqui topos e fundos decrescentes, mostrando uma tendência de queda, aí veio aqui, superou o topo anterior, e aí o que, que a gente espera? Ou a gente espera aqui, né? E sobe, a gente espera que venha aqui, né, para depois subir, ou aqui, né, para depois subir. Só que se perder isso aqui, aí torna um caldo de vez e aí vamos aí
para os profetas do caos que esperam aqui o índice, no caso aqui, o S&P em 3.300, em 2.700, como eu já ouvi, né? Mas note-se, né? Nitidamente rompeu, mostrou que, puxa vida, aqui é um limite forte, subiu forte. Então, esse mesmo desenvolvimento é o que eu espero para o S&P, tá? Agora, fazer topos e fundos crescentes, né? Para efetivamente a gente entender que a economia entrou no eixo. A gente teve dados de inflação tanto no varejo quanto no atacado muito bons na semana passada, o que, sem sombra de dúvida, impulsionou esse mercado para onde está agora. Agora a gente precisa ver isso continuar, né? São gráficos semanais, é bem importante, foi uma recuperação muito importante. Eu mesmo confesso que não acreditava que ia parar aqui nesse topo, mas superou. Agora a gente precisa ver se é um falso rompimento. Se falso rompimento é isso. Ele cai para cá e, e aí começa novamente a fazer tendência de queda. Mas lembrando que a gente tem aqui o primeiro stop e o segundo stop, né, que aí aciona um airbag de vez e aí a gente entra numa dinâmica muito ruim no mercado americano. Principalmente depois, é claro, de ter tido esse rally fortíssimo. Lembrando que estamos no segundo semestre, final de ano, onde o mercado tem uma sazonalidade muito positiva. Eu acredito que a gente não deva ver mais esses índices testando as mínimas aqui. Não acredito, tá? Sazonalmente falando, a gente tem uma temporada muito positiva. Claro, isso se as coisas, os conflitos internacionais não piorarem, tá? Sem sombra de dúvida, isso piorando as coisas mudam, mas dado com o que a gente tem hoje, eu não acredito. Olha só, Nikkei testando aqui as máximas, indo em direção aqui, próximo topo, as máximas de 10 anos, um viés extremamente positivo, é o mesmo caso aqui também, superando o topo. Quem está atrasado nesse contexto são as bolsas europeias, né? Testando aqui esses topos, mas deixando aí para trás um fundo, né? Um fundo importante. Então, assim, mostrando definitivamente que o mercado parece já ter passado pelo pior. E aqui o VIX, né? Abaixo dos 25, próximo aos 21, voltando aqui uma região que a gente viu no ano passado inteira, né? Então, assim, mostrando que o mercado de fato, parece estar melhorando, né? A gente tem aqui, parece, uma situação de melhora de todos os componentes do mercado. Risco para cima, medo, entre aspas, para baixo, né? Parece que a gente tem voltado. E aqui uma coisa que é excelente para o mundo é o petróleo, né? O petróleo que da WTI abaixo dos 90, o Brent, que é o da Petrobras, próximos aos 90, né, mostrando que esse componente, que é o petróleo, que está no topo da cadeia para iniciar o processo de inflação, ele está tendo uma desvalorização muito forte, muito positiva para a economia no mundo inteiro. Desta forma, é, é de se esperar que os índices de inflação e as projeções de inflação elas reduzam, né? Elas diminuem. E isso acelera em última instância, né? Isso aqui é base, inclusive, para produção, para ligar os motores, né? Você tem, então, um custo de ligar o motor mais barato, fazendo com que, possivelmente, o ímpeto para que isso possa acontecer, de fato, aconteça. Então, um ponto muito positivo aqui para o mercado. Aqui os bonds, né, em contrapartida, né, ou seja, o Porto Seguro volta a ceder, volta a abrir taxa, ou seja, o desinteresse por isso aqui volta a aparecer novamente, né, e, portanto, corroborando mais ainda, né, o dinheiro que estava aqui no RIS, no Porto Seguro, nesse momento, né, com 2 semanas aqui consecutivas de queda, claro, tem um fundinho aqui, né? Precisa ver se vai romper de fato ou se a gente vai superar, mas por hora, dado que aconteceu 2 semanas consecutivas, a gente tem um bloqueio de avanço em um patamar extremamente positivo no mercado mais arrojado, né? O ouro aqui também, né,
nada muito forte, né? Segue aqui a sua tendência de queda, o ouro sim, talvez fazendo um topo antes de chegar a testar o topo anterior, né? E se perder a mínima da semana passada, a gente vê nitidamente que pode seguir a sua tendência de queda. A gente vê aqui em Dalian, a China teve queda de 2,8% minério, começando aqui, em uma região extremamente importante que a gente comenta aqui, né? Olha só, né? Foi suporte aqui, topo aqui, e a gente vê aqui possivelmente fez um topo e possivelmente, assim como o petróleo, deve dar uma queda, deve dar uma quedinha. Então, como é que a gente começou aqui o mercado asiático? Né? Aqui está em férias, ponto positivo para Japão, subindo 1,14, e ponto negativo aqui para a China, 0,37 o índice chinês A50, muito parecido com o Dow Jones. Os futuros americanos todos em quedas, destaque negativo aqui para o S&P futuro, e aqui a gente vê a Europa, né, considerando aqui, sem considerar Moscou, destaque negativo aqui na Europa está para Londres, caindo 0,32, mas em tudo negativo. CDS brasileiro, né, uma queda de 2,47, né? Está estável, isso aqui não houve negociação da semana passada, mas para quem já viu isso aqui a 320 é uma queda extremamente importante, um ponto positivo. E o Bitcoin acima do 24 novamente, e o Ethereum acima dos 1.800 novamente. O Ethereum uma recuperação importantíssima, quase aí perto de bater 100% de valorização. Né? Agosto, subindo forte agosto, 9,3%. A gente teve aqui o mês. No ano, voltamos a ficar positivo em 7,58%, uma coisa boa, né? 2 meses consecutivos, embora aqui ainda não terminou. Mas a gente vê uma dinâmica forte aqui de recuperação em agosto. Tem tudo para ser um excelente mês. Claro, nada sobe em linha reta. Né? Então, vamos ver o que pode acontecer. É o que eu espero. Tá? Contrato futuro, mercado de índice, o estrangeiro tem um estoque positivo e diminuiu bem esse estoque positivo na sexta-feira. Os nacionais têm um estoque bem negativo e diminuíram bem esse estoque na sexta-feira. Assim, a gente tem o estrangeiro no dólar com estoque já negativo e aumentou mais ainda, né? Esse estava negativo. Veja, ele estava positivo em 11, zerou e já virou negativo, né? Voltando a ficar o estoque negativo aqui. Os nacionais, né, tem um estoque bem negativo e diminuindo um pouco essa posição aqui. E a bolsa está aqui, né? Testando esse novo topo aqui. Testou essa região aqui, a gente comentou bastante sobre isso. Foi além, inclusive. Agora, aqui é ponto de venda. Né? Os vendedores vão atuar e o mercado futuro já abre em queda de 1,40. Agora a gente precisa ver primeiro stop está aqui, o segundo stop está na perda aqui dessa região aqui, que foi resistência aqui, foi suporte aqui, foi suporte, então essa barra aqui também é uma resistência, perto das médias aqui, desvio padrão também aqui, para depois a gente pensar que, enfim, não acho que subiu tudo isso daqui para devolver tudo, não faz o menor sentido, o mercado só melhorou, então acho que a gente nada sobe em linha reta, e aqui foi uma linha reta fortíssima, agora tem uma correção que deve ser inicializada para depois, talvez, a gente ter uma impulsão para cima. Acredito que o nosso mercado ele deve sim ter tudo para vir testar essa região aqui do 120. Então, se preparar para isso acontecer. É o que eu estou, essa é a minha leitura e é o que eu estou me preparando. Olha que o dólar na sexta-feira, ele efetivamente já está subindo 1%, aqui abriu, né, uma alta de 1% aqui, 0,7 nesse momento. Porém, né, perdeu aqui, eu acho que está rumo aqui abaixo dos R$ 5. A minha expectativa, bolsa para cima, dólar para baixo, porém tem essa correção. Sexta-feira, uma alta de 1,07 Petro e Vale, os demais 1,7 no agregado 2,8, né? Lembrando aí, pagou dividendos Petro, houve uma recompra muito forte, não tem o contrato futuro aqui do abertura dos juros. Maiores altas, maiores quedas, semana, mês e ano, né, aqui para vocês olharem, e eu vou ficar de olho aqui, ó, tá? Vamos falar aqui, destaque positivo, nós temos aqui para o índice financeiro, 2,85,
né? No mensal aqui, destaque mais que positivo aqui para o índice small caps, para o índice financeiro e também para o índice imobiliário. Prestar atenção nesse índice imobiliário que já saiu de menos 15, menos 20 no ano, menos 20 não, menos 15, chegou a estar menos 20, mínima do ano, já positivou forte no mês, tá? Expectativa de estabilidade, não deve aumentar a taxa de juros, então isso aqui tem um viés muito positivo para o índice imobiliário, ficar atento, tá? O que me chama a atenção e que isso é isso, o saldo de aluguel do BTC acima aí, quase 110 milhões de contratos em abertos nesse sentido, então é muita coisa, né? Hoje, grande parte disso pode estar sendo realizado, né? Ficar atento por essa questão, tá? Aqui os rankings dos mais alugados, os mais devolvidos e os maiores estoques alugados, né? Os 5 maiores estão aqui, opa, perdão, 5 maiores estão aqui, IRB, Aliancionais, ETEC, Melis e Movidas, né? Com relação ao free float. O que é o free float? É toda aquela ação que está no mercado, que não está na tesouraria, né? E a curva de juros segue, olha a diferença, né? De 30 dias para trás para hoje, segue fechando, né? Mostrando literalmente a melhora da percepção de inflação, da percepção da nossa inflação, né? A taxa também, olha só, fechando tudo em todas as curvas, né? Um ponto muito positivo para nós, tá? Terminando aqui a parte de câmbio, vamos dar uma olhada aqui, né? O estoque positivo, negativo aqui ainda para o ano, né? Vendemos mais reservas do que do que compramos, então uma venda líquida, né? Eu não gosto disso, porém, enfim, o câmbio está alto, o Banco Central está vendo que ele chegou a comprar um pouco aqui já chegou a ficar mais de 22, agora menos 17, né? Então, eles chegaram a comprar um pouco, né, de reserva, mas eu acredito que a gente precisa ter uma reserva forte. É claro que isso aqui é muito caro, oneroso, né, uma reserva muito cara, porém importante por um contexto, principalmente onde a gente está no contexto de guerras e, enfim, momentos complicados e as reservas internacionais diminuem a volatilidade em relação à nossa bolsa. Por fim, os dados que a gente atualizou aqui de poupança, venda líquida de poupança, a gente nesse mês de agosto ainda não sentiu muito, né? Mas olha só, são 2 anos consecutivos de realização da bolsa, de poupança, né? É importante a gente acompanhar isso. Em última instância, é a reserva, né? A poupança ainda é o maior investimento. Pode ser que saia de poupança para ir para investimentos mais qualificados, sim, mas a gente não vê, não é só isso, né? Vendo que não é só isso. Então, basicamente isso, desejar conversar sobre o mercado, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entrar em contato por esses meios de comunicação. Muito obrigado pela sua atenção e até amanhã.